Olá a todos! Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no fim do túnel, neste 13 de maio de 2024, uma segunda-feira na capital paulista, agora por volta de 7h02 da manhã, um dia que promete ser um dia ensolarado, talvez por volta aí de 25 graus, a temperatura podendo chegar a 30 graus. Temos alguns assuntos bastante relevantes hoje do nosso canal. Ontem, domingo, não tivemos vídeo. A veiculação dos vídeos está sendo muito positiva para os nossos objetivos de divulgar as informações honestas e verdadeiras da mídia alternativa, da mídia independente. É um canal de livre comunicação, de livre expressão. Vamos em frente. Começaremos falando primeiro sobre a questão do sionismo. Veja, sobre a tal cultura judaico-cristã, esta criativa e maquiavélica invenção sionista e neopentecostal. É bom saber que em 1902, o Santo Ofício, que é um órgão doutrinário do Vaticano, que é a sede da Igreja Católica e Apostólica Romana, emitiu um decreto condenando o sionismo como contrário à doutrina católica. Você sabe que a Igreja Católica já condenou em diferentes épocas o liberalismo, o comunismo, né, e o próprio capitalismo concentrador de renda, porque existe um capitalismo bom e um capitalismo ruim, e não poderia deixar de condenar o sionismo. Veja, o decreto afirmou que a Terra Santa, caso ela exista, ela seria uma propriedade da Igreja Católica, devido ao seu sentido de fraternidade e união entre os povos e as religiões. União essa que não é um ecumenismo forçado, mas é um diálogo permanente de cunho moral, ético, de cunho espiritual. O Papa Pio XI emitiu uma encíclica, então, em 1928, né? O Papa Pio XI, intitulada Mortalium Animus, que condenou o movimento sionista como um erro grave. O Pio XI afirmou que o sionismo era uma ameaça ao próprio cristianismo e que o cunho, o objetivo, a meta secreta ou declarada, e eu acho que boa parte desta meta é declarada pelos sionistas, né? É levar a uma guerra franca entre judeus e muçulmanos. Portanto, uma religião que se diz religião, cujo objetivo seja o mal, a destruição, não é uma religião de verdade, né? É no máximo uma doutrina dogmática de cunho destrutivo, portanto deve ser considerada como um erro grave, o que de fato ela é. O sionismo é um erro grave, né? Bom, então acho que é importante lembrar qual foi a posição da Igreja, né? Isso ainda no início do século XX, sobre os males evidentes desta doutrina sionista, e que é uma reforma dentro do judaísmo, reforma essa que é repudiada por boa parte daqueles que se dizem judeus no mundo. Eu já fiz um vídeo onde eu mostro que a denominação judeu ela é bastante larga, ampla, e pode abranger um largo espectro de pessoas que são judeus, mas que têm diferentes visões, diferentes fés, inclusive são pessoas de diferentes locais e épocas, né? Bom, pessoal, urgente, olha, a Assembleia Geral da ONU aprovou anteontem uma resolução por ampla maioria, resolução para a admissão do Estado da Palestina como membro pleno das Nações Unidas. Essa é uma notícia realmente importante, hein? Para aqueles que advogam pela paz e pela fraternidade entre os homens. Foram 143 votos a favor, 9 votos contra e 25 abstenções. Veja, quem votou contra, veja, por acaso são países na órbita de influência do neoliberalismo e dos neocons e ANCAPs norte-americanos. Olha, a Argentina, a República Tcheca, a Hungria por outras razões, Israel, claro, não podia deixar de votar contra a criação do Estado palestino, a Micronésia, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné e Estados Unidos. Veja,
Pessoal, vamos pensar o seguinte: Nauru, Micronésia, Palau, Papua Nova Guiné, nada mais são do que colonatos estadunidense e britânico. Veja, você diz que uma pequena ilha é um país. Veja, ele sequer tem soberania. São pequenas ilhas que se tomam como países, né, e que são administradas aí pelos colonialistas, quer dizer, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, com status de Estado, para dar mais voto, né, para os atlanticistas na ONU, quando necessário. Quer dizer, é uma fraude isso daí, né? É mais uma, é mais um tapa, é mais um chute na ONU, né? Veja, além disso, as abstenções, veja, abstenções, aqueles que se abstiveram de se posicionar. Portanto, eles não têm certeza se eles são contra ou se eles são a favor da guerra e a criação do Estado da Palestina, o que seria positivo, a meu ver, para melhor administrar ali o próprio conflito, né? Porque aí Israel estaria atacando um país constituído, um Estado constituído, que estaria, portanto, sob a defesa jurídica e institucional da própria ONU, por mais fraco que ela seja, ela estaria tomando o lado certo. Quer dizer, você pode ser fraco, mas você está tomando o lado certo da história, né? Abstenções, veja, Albânia, Áustria, Bulgária, Canadá, Croácia, Fiji, Finlândia, Geórgia, Alemanha, Itália, Letônia, Lituânia, Malawi, Ilhas Marshall, Mônaco, Países Baixos, Macedônia do Norte, Paraguai, Moldávia, Romênia, Suécia, Suíça, Ucrânia, Reino Unido e Vanuatu, ou seja, todos eles países sob a égide da OTAN. Todas as abstenções foram de países europeus, a maioria deles, e que estão sob o tacão do tio Sam, né? Este rabino americano que quer dominar o mundo. Muito bem, pessoal. Falar agora sobre o problema da água. Veja, o nível do rio Guaíba, segunda parte do vídeo, tá? O nível do rio Guaíba, este importante rio do Rio Grande do Sul, e que passa, inclusive, pela região metropolitana, quer dizer, ele banha, ele fornece água para a região metropolitana de Porto Alegre. Veja, ele está agora próximo dos 5 metros. Aliás, ele está nos 5 metros, no nível de 5 metros pluviométrico, né, de altitude mesmo, de volume de água, né, de altura da água, né, desde o dia 9 de maio de 2024. Ou seja, essa marca representou aí um pequeno recuo, inicialmente em relação ao pico de mais de 5 metros e 30 centímetros de águas, que foi atingido aí no começo do mês de maio, durante as históricas enchentes, né, que assolaram o Rio Grande do Sul. Veja, o escoamento das águas do rio Guaíba está lento. Ele ocorre de forma muito gradual em direção à Lagoa dos Patos, e que posteriormente a Lagoa dos Patos vai jogar a água para o mar, né, para o Oceano Atlântico. A principal influência no escoamento do rio Guaíba é a quantidade de chuva que cai na região. E as chuvas voltaram, pessoal, fortes chuvas. 1º de abril, né? Lá em abril, causaram um aumento no volume das águas dos rios que desaguam no Guaíba. E daí houve, então, a enchente, né? Ou seja, a enchente decorreu também e principalmente por causa da elevação das águas do Guaíba. Então veja só, continuando a questão, vamos analisar um pouquinho. Ó. O Guaíba desaba na Lagoa dos Patos, que por sua vez está desaguando no Oceano Atlântico. Veja, a vazão da Lagoa dos Patos influencia o escoamento do próprio Guaíba, já que a Lagoa dos Patos ela está situada entre o Guaíba e o oceano, né? Portanto, ela é como se fosse um grande lago, uma grande represa, e ela vai determinar a velocidade com que a água do rio vai fluir até o mar. O nível do mar também afeta o escoamento do Guaíba. Então veja só, a água do rio precisa superar a maré atlântica aí para desaguar na Lagoa dos Patos. Se a maré estiver alta, a Lagoa dos Patos ela também vai estar alta. E, portanto, o escoamento do rio Guaíba também se dará de forma mais lenta ou até mesmo ficará quase que estacionado, né? As recentes enchentes do Rio Grande do Sul causaram grandes danos materiais e sociais, né? E afetaram milhares de pessoas em todo o Rio Grande do Sul praticamente, né?
O apagamento aí elétrico, né, da energia elétrica de diversas cidades foi necessário devido à inundação de estações de tratamento de água, né? Você sabe que energia elétrica e água são quase que dois corpos estranhos, né, que se estranham, né? As enchentes prejudicaram o transporte fluvial e rodoviário em toda a região sul. Então veja só, agora vamos entrar no ponto onde eu quero chegar. Veja, são necessárias medidas para melhorar o sistema de drenagem na região. Pessoal, sem o dreno, sem o escoamento, né, fica complicado, né? Então é necessário você investir constantemente. Isso só pode se dar através de uma atividade pública, estatal, governamental. Na atividade privada praticamente não vai fazer isso daí. Olha, construção de canais e diques, como eu já fiz um vídeo só sobre essa questão de como você corrigir o problema do solo seco, solidificado, da falta de drenagem, o problema da carga e descarga da água no solo e no subsolo, né? O monitoramento aí do nível dos rios e também da Lagoa dos Patos é fundamental para a emissão de alertas tempestivos à população, em caso do risco de inundações. Aí é um problema também de comunicação, né? As cidades precisam planejar o seu crescimento levando em consideração os riscos de inundações, como se dá, por exemplo, na China, onde você tem um histórico de enchentes, né? A história da China é a história das enchentes, né? E eu estava vendo ontem mesmo um engenheiro hidráulico chinês e ele fez lá um projeto que é considerado modelo mundial, né? Ele diz o seguinte, que o grande segredo, né, para você lidar com enchentes é que você tem que ter um solo, um subsolo poroso, de maneira que ele possa sempre reter a água, no caso de um grande volume de águas, de chuva ou que a vazão dos rios está muito elevada. Então o solo vai reter aquela água. Portanto, forma-se um aquífero no subsolo. E a presença deste aquífero dá sustentação ao próprio solo, né? O solo não vem abaixo, porque você tem um aquífero enorme na profundidade do solo, né? Inclusive porque uma cidade muito grande, muito populosa, ela tem uma certa massa. Ela tende a afundar lentamente no subsolo. Então, se o solo for poroso, claro que essa porosidade tem que ter um nível certo de porosidade, não pode ser nem muita nem pouca. Então requer muita técnica, muita engenharia para você determinar o nível de porosidade do solo e como é que você vai criar essa porosidade, né? Então aí é onde justamente entra o trabalho deste engenheiro hidráulico, né? Então as cidades precisam planejar o seu crescimento, né? Então você veja como a situação lá do Rio Grande do Sul, né? Uma calamidade que já se instaurou em mais de 330 municípios gaúchos, né? Ou seja, na maioria dos municípios. Existe um elemento alarmante, agora que eu quero chegar no ponto. Veja, é alarmante se você considerar que é uma tragédia que já está instalada, que já está consumada, né? Há previsão da chegada de novas e próximas chuvas. Isso realmente é uma coisa preocupante, né? Por que a água ela baixa, ela escoa, ela drena muito lentamente no Rio Grande do Sul? Veja, o escoamento do Rio Guaíba é muito estreito. O escoamento do Rio Guaíba é muito estreito, precisa largar o rio. Precisaria alargar em tempo recorde. Além disso, as águas dos rios Taquari, Jacuí e Caí ainda acumulam um volume de água maior do que o normal, fazendo o Guaíba trabalhar acima de seu volume normal. Agora veja, os campos, os solos, os pampas gaúchos, rio-grandenses do sul, estão um tanto solidificados. A sua drenagem está prejudicada por uma série de fatores climáticos e também pelo tipo de ocupação ali do solo, ou seja, a questão do agronegócio e o negócio agropastoril, também do gado e tudo mais. Em suma, a situação é desafiante. Bom, terceira parte do nosso vídeo aqui, eu vou falar agora da Rússia. Veja, a Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e demais países vassalos da política norte-americana planejam entregar caças F-16 para a Ucrânia. Os Estados Unidos autorizaram os países da OTAN
fornecer caças fabricados nos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia. Eles acham que eles vão estar ajudando a Ucrânia enviando F-16. Países como Dinamarca, Países Baixos, que é a Holanda, né? Noruega e Bélgica estão envolvidos. Os holandeses, por exemplo, pretendem entregar 24 F-16. Os generais yankees, veja, generais americanos, alertaram que esses caças não farão grande diferença no conflito. O Vladimir Putin, o presidente da Rússia, prometeu destruir os caças fornecidos pelo Ocidente. É obrigação dele fazer isso, né? Inclusive alertou sobre a possibilidade de atacar bases em países ocidentais caso a Ucrânia os utilize, né? Então, pessoal, veja só, dá uma olhada lá no meu vídeo de sábado, né? Quando eu falo que a Rússia vai poder usar armas atômicas táticas, né? De países que mandarem, que atacarem diretamente o território da Federação Russa. É importante ressaltar aqui que os F-16 podem transportar ogivas nucleares táticas, ou seja, o envio de F-16 é um claro aviso de que pode haver um ataque nuclear, uma ameaça nuclear da OTAN contra a Federação Russa. É provável que os caças F-16 sequer cheguem ao solo da Ucrânia. Veja, esse é um outro ponto. Se eles chegarem, serão destruídos no solo. Eles sequer vão conseguir sair do solo. E vai ser muito difícil, se eles não forem destruídos no próprio solo, você ter pistas de decolagem ali, porque boa parte dessas pistas já foram destruídas pelas forças russas. O fato é que a tecnologia militar russa avança, né? A Rússia tem o controle do espaço aéreo na Ucrânia, ela tem o controle do espaço aéreo. Isso lhe dá um predomínio, uma vantagem, uma hegemonia considerável, né, nos termos e na guerra, né? Veja, ao mesmo tempo que China, Irã e Coreia do Norte, juntamente, olha, os russos investiram pesadamente no desenvolvimento de aeronaves ditas stealth. Aeronaves do tipo stealth, elas são secretas, supostamente ou idealmente elas são secretas à monitoração de radar, né? E também investiram pesadamente em mísseis hipersônicos. Vejam, eles têm a supremacia na fabricação e na engenharia aí de hipersônicos. Eu também já fiz vídeo específico sobre esse tipo de armamento e de tecnologia, né? E a Rússia também ela é versada em termos de guerra eletrônica, né? Que hoje em dia uma boa parte da guerra é eletrônica, né? Inclusive é cibernética, né? E é espacial também, e ela é hipersônica, e ela é uma guerra também feita com drones, né? Bom, corroída pela corrupção, a OTAN está umas 3 décadas atrás da Rússia no que tange a pesquisa militar. Veja, essa comparação, ela não foi feita por mim, né? Isso foi dito aí em think tanks, que fazem análise militar, isso foi dito por analistas de geopolítica americanos, né? Vocês estão entendendo? Olha, as forças militares que formam a OTAN deveriam investir o farto dinheiro impresso lá pelo seu Federal Reserve, né, no desenvolvimento de sistemas avançados de defesa aérea, na formação de tripulações qualificadas. Você pode ter a melhor arma do mundo. Se você não tiver uma pessoa altamente qualificada para o uso desta arma, ela é inútil, né? Ela é um elefante branco, assim, pesado, deitado na sala, né? Porque se você não tiver sistemas avançados de defesa aérea e tripulação qualificada, você não tem como dominar os céus. E se você não dominar os céus de um local de conflito, o conflito está perdido para você, né? E lembrando que os Estados Unidos, ele precisa pensar nisso, porque ele é um país que depende, para a sua existência, ele depende fundamentalmente de conflitos e guerras, né? Que o negócio dos Estados Unidos são os conflitos e as guerras que eles promovem pelo mundo, a qual alimenta a sua indústria armamentista, o seu congresso, né, os negócios, né? Bom, a crescente dependência aí dos UAVs. E veja, UAV é o veículo aéreo não tripulado, é um dos nomes técnicos aí para drone. Veja, a crescente dependência de drones, a guerra hoje ela é travada com drones, pessoal.
exige o desenvolvimento de sistemas de comando e controle. Isso requer uma integração de redes de comunicação avançadas, porque o drone ele é controlado por um sinal, né? Um sinal eletromagnético, uma espécie de como se fosse um rádio, né? Então você depende aí da tecnologia de processamento de dados, a própria inteligência artificial, né, vai ajudar o indivíduo que vai travar a guerra no futuro, né, ele tem que decidir em tempo real, em função do que ele tem naquele momento, né? Bom, o controle russo do espaço aéreo ucraniano provou ser um fator essencial, um fator crítico no sucesso da operação militar em curso. Lembrando, pessoal, não custa lembrar que a operação militar russa, a operação militar especial russa na Ucrânia foi necessária em função dos ataques insanos, do genocídio que os batalhões Azov da vida lá na Ucrânia estavam perpetrando na região do Donbass e outras regiões onde tem maioria russa. Né? Não custa lembrar essa questão que é pouco abordada na mídia atlanticista. Então, concluindo aí, ó, a capacidade de dominar os céus do campo de batalha permite uma rápida mobilização de meios aéreos. Também a condução de missões ISR, que é uma sigla para Inteligência, Sobrevivência e Reconhecimento, que faz parte da doutrina militar. Também, se você domina o céu aéreo, você tem condições de proteger as suas forças e também as forças dos aliados, né? E proteger a própria população civil, né? Você veja, a Rússia, ela, pela doutrina militar russa, ela nunca ataca diretamente a população civil, né? Nunca. Ao passo que a Ucrânia, ela tem o foco em atacar a população civil. Só aí já é um mundo de diferença, pessoal. A importância do controle do espaço aéreo será um fator essencial na guerra. Prevê-se então a evolução dos sistemas avançados de defesa aérea, a capacidade dita C2, que é comando e controle, que faz parte também do jargão militar, né? E também a utilização aí constante, cada vez maior, de sistemas não tripulados, leia-se drones, né? Afirmar que a Rússia ganhou a guerra é mais uma questão de honestidade, ser honesto, né? Todo o resto é lorota paga aí por uma mídia dominada por Joseph Goebbels. Ou seja, repito uma mentira 1000 vezes na esperança de que ela se torne uma verdade. Uma mentira repetida 1 milhão de vezes não se torna uma verdade. Ela é uma mentira repetida 1 milhão de vezes. Ela nunca vai passar disso, né? Bom, terminando o nosso vídeo, olha a última parte do vídeo. ONGs estrangeiras ou financiadas por estrangeiros deveriam ser fortemente tributadas aqui no Brasil. Então agora terminamos o vídeo falando do Brasil. Veja, as ONGs elas têm que ser restringidas, a sua capacidade de ação, o seu escopo, a sua influência, e finalmente elas têm de ser proibidas de estarem aqui no Brasil. Não só as ONGs progressistas, as conservadoras também. Veja, a ameaça à integridade territorial e a ameaça à coesão social brasileira vem sendo promovida aí por ONGs ambientalistas, ONGs que se dizem antirracistas, e também aquelas que se dizem cristãs, libertárias e etc. O neoliberalismo, veja, falar sobre o neoliberalismo, é substancialmente um instrumento de submissão aos interesses da elite norte-americana. Portanto, essa defesa aí que o neoliberalismo faz do livre mercado, a defesa do livre mercado é uma ficção, é uma balela. Haja vista a lição que vem recebendo da China, país que já convive com protecionismo e com sanções americanas drásticas. O que, a meu ver, prejudica ainda mais os Estados Unidos e pouco afeta a China. Inclusive o Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, ele diz, olha, os Estados Unidos estão estendendo demais o conceito de segurança nacional para a economia e o comércio, e interrompendo o comércio internacional normal ao desbloquear e cortar cadeias de suprimentos e construir, veja bem a expressão, pequenos pátios com cercas altas. Veja, ele está transformando aí a economia americana numa prisão. Né? Essas medidas aí, protecionistas, né, não têm como objetivo
promover a desglobalização, eliminar a concorrência e violar as leis de uma economia de mercado. Tem? Não, que tipo de medida os Estados Unidos pretendem quando ele pratica um protecionismo atroz e sanções contra a China? Veja, o fato é o seguinte, os Estados Unidos, eles dizem uma coisa e fazem outra. Eles falam em livre mercado e eles são os que menos praticam o tal do livre mercado. Quer dizer, um país que tem dois pesos e duas medidas e que também intimidam os outros países. Intimida até mesmo a China, né, e promove esta guerra aí, imbecil contra a Rússia, né? Então a China pede aos Estados Unidos que respeite as leis de uma economia de mercado, né, que cumpram as regras do comércio internacional, né? Parem com as calúnias, né? Os caras só pensam no Mao Zedong, né? Parem com as difamações irresponsáveis. Pare de inflar excessivamente, de maneira insana, o conceito de segurança nacional. Estados Unidos, corrija aí suas políticas. Suas práticas não são de mercado, né? Nenhuma ordem social pode ser boa se tomar uma parte como prioritária em detrimento das outras partes. A política deve ter como objetivo o bem comum. Atenção, pessoal de direita, atenção, pessoal de esquerda. O objetivo da política é o bem comum. Tratem de se entenderem, né? A política ela tem que ser de todos, não de um grupo em particular, né? Seja ele majoritário ou minoritário. O mesmo vale para as relações internacionais entre os países. Se há uma ordem internacional baseada em regras, e a regra é o neoliberalismo, é o livre mercado, e a China sabe jogar este jogo melhor do que o próprio criador do jogo, que era os Estados Unidos. Estados Unidos, agora você não vai poder sair do jogo, né? Na secretividade, aí no segredo, né? E de falar uma coisa e fazer outra. Você não vai conseguir prejudicar a China com as suas sanções e com o seu protecionismo. Aliás, ontem, passando aqui pela avenida perto da minha casa, eu vi uma fábrica do BYD, do BYD, carro elétrico chinês. Então, o carro elétrico chinês ele não entra nos Estados Unidos, porque eles sobretaxam o preço do carro em mais de 100%. Então, ele perde a competitividade chinesa, que é, a gente sabe, é uma competitividade absolutamente acachapante, né? Por outro lado, a China continua comprando Ford, Chevrolet em grande quantidade lá na própria China, né? Quer dizer, ela tem um mercado aberto, ela pratica o livre mercado, mas os Estados Unidos não, ele tem um medo assim quase que psicopático, né, do crescimento da China. Só que a marcha da história é inexorável, ela não para, ela não vai parar. Falamos também que a marinha chinesa cresceu, ela já é 20% maior do que a marinha norte-americana, a marinha chinesa. E em 5 anos prevê-se que ela será 50% maior do que a marinha norte-americana. Então, assim, os Estados Unidos precisam rever a sua política externa. Dizem que o Trump vai fazer isso daí quando ele for eleito, se ele for eleito. Eu, particularmente, eu não acredito que o Trump vai fazer grande diferença para aquilo que a gente está visualizando aí, que é a emergência de um mundo multipolar, o crescimento do sul global, o Brasil se tornando uma liderança autêntica, verdadeira, cuidando de sua soberania e de sua defesa, principalmente da defesa da sua costa, né, da sua costa aqui leste, todinha banhada pelo Oceano Atlântico. Isso é muito importante, pessoal. É impossível exagerar a importância da defesa nacional e que as Forças Armadas brasileiras reassumam a sua função, né, de formar quadros, de construir e de repensar a doutrina militar nacional. Soberania é tudo no mundo que vem chegando aí, vem chegando muito rapidamente. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Se você gostou do nosso vídeo e do nosso conteúdo, frequente também o nosso blog, o blog Elder Araújo, que está aí na descrição do vídeo.
Muito obrigado pela sua atenção. Traga um seguidor para o canal, dê um like, acione o sininho, faça um comentário. O canal está crescendo naturalmente, sem marketagem, sem apelar para coisas bombásticas ou inventadas. O canal é todinho baseado na melhor mídia alternativa independente que há. Sendo o que tínhamos para hoje, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.